Bom dia. Nessa manhã de segunda-feira, vamos falar sobre a rainha Esther, no capítulo 2, do versículo 19 até o 23, onde diz assim, ó, revelação à conspiração contra o rei, certo? Assim, se você é uma pessoa evangélica, se você é uma pessoa que ora, que jejua, que examina as escrituras, certo? Que faz a vontade de Jesus, assim como Jesus disse, você tem que fazer a vontade do meu Pai, tem que fazer a vontade de Deus, certo? Você tem que andar nos caminhos do Senhor, certo? E se você tem Deus no coração, se você tem Jesus em sua vida, sabe? Se você segue os mandamentos que Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti, em cima disso, não existe proibição de nada. Não existe alguém proibir você de alguma coisa. Porque você não está fazendo errado, você está fazendo certo. Por exemplo, aqui teve uma revelação dos dois eunucos que ficavam à porta do rei. Ó, Bagtá e Tares, certo? O que aconteceu? Mardoqueu, o tio de Esther, tinha o Espírito Santo de revelação, e isso chegou até os ouvidos dele, e ele avisou. E o rei descobriu essa conspiração. E o que aconteceu? Esses dois foram aprisionados, foram presos, foram mortos. Aqui fala isso, assim, essa conspiração. O que é isso? Se você tem a revelação do Espírito Santo, se você sabe, se você é uma pessoa que conhece as escrituras, se você é uma pessoa que fala a verdade, se você é uma pessoa que não fica ali querendo, sabe, assim fazer das escrituras uma bacia de doce para as pessoas, assim como se fosse um bolo, alguma coisa, certo? O Espírito Santo usa você poderosamente na pregação, no ensinamento e no evangelismo, certo? Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você faz o que é certo, se você tem os dois mandamentos do Jesus Cristo, que lhe disse, amarás o teu próximo como a ti, e o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, sabe, não existe lei e não existe proibição em cima disso. Se você vê que tem algo errado, você tem que falar. Por quê? Porque nós estamos vivendo na graça, no amor. Nós não estamos vivendo no erro e na lei, certo? Nós estamos vivendo, certo? Na graça, tem que falar a verdade. Você tem que fazer as pessoas entender e compreender o que está errado. Como, por exemplo, se você conhece as escrituras, se você instrui os seus filhos desde pequeno nas escrituras, quando algum colégio, alguma pessoa diz, esse mês ou daqui uns dias nós vamos ter uma festa São João ou um outro tipo de festa. Se você colocar o seu filho no caminho do Senhor, ele vai dizer não. Ele vai dizer que é errado. E ninguém pode oprimir uma criança ou oprimir uma pessoa participar de festa pagã. Ninguém pode oprimir uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer, certo? Como, por exemplo, tem muitas pessoas, você veja bem, que oprime os filhos às vezes, muitas vezes, participar de coisas pagãs, de festas pagãs, sabe? Às vezes, nós estamos aqui no nosso colégio com um pequeno bloco de carnaval das crianças. Aí já começa no colégio, um colégio que é para ensinar as crianças a como se deve andar, como disse Jesus, coloca a criança no caminho certo, que ela não se desviará mais, no caminho certo, não no caminho errado. Muita escola tem e não adianta que isso passa na televisão e eu vejo. Aí tá lá as crianças lá pulando o carnaval, aí o pai e a mãe levam as crianças ao carnaval infantil, aí já começa ali nesse carnaval infantil. O próprio pai, a própria mãe, às vezes, tira a criança daquilo ali. Aí o que acontece? Aliás, põe a criança, certo? Nesses carnavais infantis, nessas coisas erradas, certo? Aí, em cima disso, aí não existe lei. Mas é um carnaval para criança, é um inocente carnaval, tá lá as crianças pondo no carnaval. Aí quando o teu filho, aí quando você é uma pessoa evangélica, como você é uma pessoa de bem, que você não deixa o teu filho participar dessas coisas, aí você tem que ir lá na escola, na diretoria, falar, se explicar o que aconteceu, o que está acontecendo, se está com algum problema, certo? Mas, para filmar a criança, pular no carnaval, essas coisas, não é proibido. É bom tomar cuidado com isso, certo? Não ensine uma criança, certo, a fazer essas coisas, certo? Não faça isso. Pro bem da tua vida, pare com isso que é melhor, certo? A gente avisa, a gente fala, vocês não querem escutar.
Vocês querem falar de lei, querem falar alguma coisa, mas aí leva a criança para fazer esses carnaval infantil como se fosse a coisa mais inocente. Ah, é só um carnavalzinho, certo? É bom, ó, abrir o olho com isso, porque Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos céus, que está à direita do Pai dele, Deus Todo-Poderoso, ele revela, ele nos usa para essas coisas contra isso. E isso nós temos que avisar para vocês, que é errado, que é pecado. Aqui como Bactã e Tares queriam fazer mal ao rei, certo? E vai aos ouvidos de Mardoqueu e chegou até o rei, olha o que aconteceu. Então assim, ó, quando você tenta fazer o mal para uma pessoa, certo? Chega até os ouvidos do Senhor Jesus Cristo, certo? E ele toma vingança sobre isso. Tem que tomar cuidado, como por exemplo, não deixe coisas enganosas entrar em sua vida, entrar em sua casa. Instrua seu filho desde criança a não participar dessas coisas, que ele vai crescer com o conhecimento. Assim como Mardoqueu, que ele pegou Esther quando o seu irmão, certo? E a mãe de Esther, quando o pai de Esther e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu, o que aconteceu? Ele cuidou de Esther. Sabe? Não tirou ela, tipo assim, ah, agora teu pai e tua mãe morreram, vamos lá pro mundo fazer festa, pular carnaval. Não, ele continuou com a Esther, a menina Esther, nos caminhos do Senhor, instruindo ela, sabe? Ensinando, porque ambos eram evangélicos, eles conheciam a lei, ele sabia. Mardoqueu, ele sabia o Senhor que ele servia, ele sabia o Deus que nós temos no céu. Então é assim, ó, você não use, certo, de abuso de autoridade para querer achar que isso é certo, que não é, certo? Tem que tomar cuidado, porque o mal cai sobre sua própria cabeça, sabe? Não facilite, não mexa com o filho dos outros, não toque numa filha ou num filho, certo, dos outros, ainda mais pequeno, não bata, certo? Tome cuidado com isso. Não faça essas coisas. Porque o Espírito Santo, Deus revela as coisas como é que é. Então é assim, ó, se você tem esse costume de fazer isso, de vocês fazerem isso, perca esse costume. Não oprima uma pessoa. Respeita a pessoa. Acredite, respeita. Porque um dia você pode precisar da pessoa. Sabe? Porque tudo na vida tem um tempo. Sabe? E esses tempos vão chegar. Então faça como Mardoqueu fez. Pegue o seu filho, pegue sua filha e ensine no caminho do Senhor, certo? Não leve o seu filho ou a sua filha no meio, sabe, dos pepinos, onde ficam rodeados por espantalho, certo? É por falta de conhecimento das Escrituras, é por falta de entendimento das Escrituras, sabe, que Jesus disse: o povo dele perece. O que é perecer? O povo dele peca, as pessoas pecam, não têm conhecimento. São pessoas endurecidas de coração, como aqueles espantalhos, sabe? Tem pessoas mais duras de coração, sabe? E a coisa mais errada que tem é uma pessoa endurecida de coração que acha que espantalho é algo bom e não é. Certo? Você tem que tirar esses espantalhos de dentro da tua casa. Você tem que expulsar isso daí, você tem que jogar fora isso daí e fazer e seguir o exemplo de Mardoqueu. Siga o exemplo de Mardoqueu, sabe? Que continuou educando Esther nos caminhos do Senhor. Quando o pai dela e a mãe dela morreram, ela ficou órfã. Mas Mardoqueu pegou ela, certo? E educou ela, continuou educando ela nos caminhos do Senhor. Façam vocês a mesma coisa, certo? Não leve seus filhos a se prostrar perante espantalho. Não me interessa quem é, quem não é. A palavra do Senhor é para todo mundo. A palavra do Senhor é para corrigir o erro teu, é para mostrar para vocês o que não é para fazer. E justamente o que não é para fazer, vocês fazem. É só vocês olhar nos 10 mandamentos do Senhor. Sabe, está lá em Êxodo, se não me engano, no capítulo 20. O Senhor disse: não terás outro Deus. E o que é que acontece? Tem pessoas que têm 20 e 30, que não é para ter. É só Deus. Quem criou todas as coisas? Quem fez todas as coisas?
Tá aqui, ó, no capítulo 20 de Êxodo, do capítulo 1 até o 21. Fala sobre os 10 mandamentos. É só vocês olhar os não do Senhor. Então, assim, ó, se nos 10 mandamentos tá dizendo que não é para fazer, que não é para se prostrar, assim, justamente isso vocês fazem. Não adianta vocês dizer que vocês têm os 10 mandamentos, não adianta vocês dizer isso, porque eu tenho Jesus, porque você não tem. Porque você tem que aceitar Jesus e se batizar. O arrependimento dos pecados, sabe? O batismo nas águas. Criança pequena do mês, menos ou mais, ela não tem pecado nenhum para vocês despejar aquela água na cabeça dela, na testa dela e dizer que aquilo ali é um batismo, que não é um batismo, que aquilo ali é coisa pagã. São pagão, certo? Dizer que batizou uma criança que se batiza, ela tem que ser batizada nas águas, o arrependimento dos pecados e caminhar nos caminhos de Jesus. Aí ela está batizada, certo? Então é assim, não se engane achando que você tem uma criança pequena, que você tem um filho, que você batiza ela nessas formas, que isso é um batismo, que isso daí não é um batismo. Isso aí não é nada. Certo? Esses templos que vocês vão, se vocês olhar nas escrituras, isso são templos criados por mãos humanas, certo? Rodeado de espantalho, é os templos de Dagom. Sabe? Naquela época lá tinha lá em Azote. Se vocês olhar lá em Daniel, vocês vão ver o que Daniel fez com o dragão. Daniel matou o dragão. Daniel pegou o dragão, colocou. O que Daniel fez? Tá aqui, Daniel. Estamos com as escrituras na mão. É uma benção, tá com as escrituras da mão. Olha, diz aqui, ó, a história de Bel e o episódio o episódio do dragão. Se você tiver uma escritura que nem a minha, dessa forma aqui, ó, você vai ver que tá aqui, ó. No capítulo 13, um versículo ali diz assim, ó, a história de Bel, aí continua do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 42, aqui isso me fala a memória, tá aqui, ó, o episódio do dragão e a história de Bel, sabe? Então assim, ó, esse dragão, essas imagens de escultura, esse Bel, esse dragão, essas imagens de espantalho que vocês têm dentro de casa, essas imagens de espantalho que vocês vão nessas igrejas, nesses templos se prostrar para a imagem de dragão, para esse tal de Bel aqui, sabe, para Baal, sabe, para essas coisas que é tudo condenável do Senhor, tudo que é condenável vocês fazem, não é para ficar se mostrando nu nas estradas, em praia vocês vão, não é para se prostrar perante essas coisas, vocês se prostam, não é para ir nesses bosques altos e baixos, sabe? Vocês constroem, vocês dizem que é um santuário, que não é um santuário, que ali é um ninho, certo? De espantalho, onde vocês vão lá, igual o pepino lá no meio lá, isso não é para fazer e vocês fazem, sabe? Tudo que não é para fazer, vocês fazem. Tudo que Jesus disse assim, ó, não faça, vocês fazem. Certo? Tudo aquilo que não é para fazer, vocês fazem ao contrário dos 10 mandamentos. Sabe? Esses padres, essas pessoas, não só vocês, todo em geral, essas pessoas, os budistas, essas pessoas que vão nesse centro de Umbanda, esses candomblé, essas coisas aí, tudo isso daí que não é para fazer, vocês fazem achando que é algo da parte do Senhor e não é, que é algo demoníaco, que isso daí vai ser destruído, sabe? Isso aí vai ser destruído. O Senhor vai destruir essas coisas aí, isso aí vai deixar de existir. Preste atenção. Certo? Pegue você, enquanto você tem a tua chance, enquanto você tem a tua oportunidade, pega isso, tire dentro da tua casa, tire isso daí, saia de perto disso aí, procure outra coisa para você fazer, vá numa igreja evangélica, porque isso daí vai ser destruído. Essas coisas aí vai deixar de existir. Preste atenção. Vão ser acorrentados por 1000 anos. Vão ficar lá com Satanás. Tudo acorrentado. Depois de 1000 anos, vão ser soltos. Menos de 1 ano. O que vai acontecer? Vai descer fogo do céu e vai os consumir para o inferno e vão ficar lá e nunca mais vão sair de lá.
sabe? Então é assim, ó, pare de fazer essas práticas, pare de ir atrás dessas coisas, pare de vocês querem fazer mal para as pessoas, de enganar e mentir para as pessoas. Não me interessa quem é. A verdade tem que ser falada. Maçonaria, umbanda, candomblé, todas essas coisas, tudo isso daí, essas imagens que vocês se prostram, essas invocações desses espíritos de mal, certo? Tudo isso vai ser tudo destruído, certo? E vocês vão ser acorrentados e vão ser lançados no lago, sabe? Vão ser lançados no lago, acorrentados durante 1000 anos. E depois vão ser soltos de novo. Assim, então pare de fazer essas coisas, pare de ir atrás disso. Não oprima uma pessoa, não persiga uma pessoa. Certo? Preste atenção nas coisas, examine as escrituras. É como disse Jesus, olhem para os tempos. O que haveria naqueles tempos? Como que as pessoas andariam? Tome cuidado com a maldade que vocês fazem para as pessoas. Não vou dizer que todo mundo é santo e que todo mundo era. Certo? Não existe essa, a pessoa era. Mas se você procurar saber a verdade e procurar não errar, é melhor para você. Acredita que eu estou falando. Essas imagens, esculturas que vocês se prostram aí, para essas invocações de vocês, isso aí vai ter fim, vai ser destruído. Nas escrituras, se vocês examinar as escrituras, vocês têm a prova disso. Olha aqui o que Daniel fez. Ele pegou lã, ele cozinhou lã, sabe, com pinche, se não me engano, alguma coisa, colocou na boca desse dragão ali dentro, ali, tacou fogo, explodiu, destruiu. Certo? Aí depois o que aconteceu? Jogaram Daniel de novo na cova do leão. Ele ficou o quê? Uma semana lá dentro. O que aconteceu? Aqui diz, se não me engano, aqui é Baruque, naquela época, estava cozinhando para as pessoas que estavam trabalhando. Ele estava fazendo almoço, uma panela de sopa. O anjo do Senhor veio por cima dele, pegou ele pelos cabelos, numa puxada de fôlego, estava lá na frente de Daniel. Daniel comeu aquela panela de sopa. O anjo levou de novo o Baruque para o lugar para fazer o alimento dos empregados que estavam trabalhando na lavoura. Então assim, ó, o Senhor, ele alimenta, ele sustenta, sabe? Aquelas pessoas, às vezes, que vocês perseguem, que vocês querem fazer o mal, que vocês querem calar a boca. Mas na verdade é o contrário. Vocês têm que deixar os evangélicos falar, vocês que têm que calar a boca e fazer o que é certo. Acreditem que eu estou falando, eu não estou de brincadeira, estou falando a verdade. Está escrito aqui nas escrituras. Certo? É bom vocês respeitar. É bom prestar atenção. Respeite os filhos dos outros. Certo? Respeita as pessoas. São acostumados a perseguir as pessoas, achar que estão fazendo gracinha, estão fazendo um monte de coisa. É que nem eu falei. Estão se acorrentando junto com Satanás. Preste bem atenção. Deixe os evangélicos quietos, ouçam o que eles têm para falar e façam para que o refúgio de vocês não seja o inferno. As escrituras são claras. É só examinar as escrituras que vocês vão ver que eu estou falando a verdade. É só vocês olhar aqui, ó, o episódio de Bel, sabe? Olha só para quem que vocês se prostam. Olha só para quem que vocês fazem as orações de vocês. Jesus, Deus, eles não querem nem saber disso aqui. Eles não estão nem aí, por isso que vai ser destruído. Por isso que vocês vão ser acorrentados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Vão ficar lá 1000 anos com Satanás. Então é assim, preste bem atenção, sabe? Examine as escrituras com clareza, certo? Tem as pessoas que estão para explicar para vocês. É só vocês perguntar, só vocês querer saber. Certo? Assim, vocês que têm que ouvir, vocês que têm que ficar quieto. Ninguém pode calar a boca do Senhor. Só o Senhor disse que é espantalho. Se vocês olhar na carta de Baruque, naqueles 72 versículos ali, que Jeremias fez, que Baruque fez uma cópia, vocês vão ver que se Jesus disse que é espantalho, quem são ao contrário para dizer que não é? É espantalho. O que é espantalho? Espantalho é uma coisa que não vale nada, que não presta para nada, tá lá, só, às vezes tem aqueles espantalhos que colocam roupa palha para ficar por ali para espantar alguma coisa. É do mesmo jeito.
estão sendo, olha só, pepino, olha só o que Jesus comparou. São espantalhos, são pepino para espantalho. Pepino, o que é pepino? É problema. Pepino, abacaxi, cebola, certo? Vinagre, limão, tudo azedo, é problema, é pepino. Então assim, ó, vocês têm que ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo e ver o que o Senhor quer com vocês, para vocês fazer, para vocês pegar esses espantalhos que vocês têm, tirar de dentro da sua casa e fazer como Mardoqueu fez, pegar os seus filhos, as suas filhas. Ah, mas é meu sobrinho, minha sobrinha. Não importa, vocês têm que seguir o exemplo de Mardoqueu. Quando os pais de Esther morreram, ele tomou as rédeas, continuou educando a menina Esther nos caminhos do Senhor, com todo amor, com todo carinho. Faça o mesmo, faça você os mesmos com seus filhos. Tem exemplos nas escrituras. Nas escrituras diz, colocai seu filho no caminho que se deve andar e nunca mais se desviará dele. A Esther de pequena, até o último dia de sua vida, não se desviou dos caminhos, protegeu o povo. O que é? Ela protegeu aquilo que Jesus quer que nós protejemos. E temos que seguir os exemplos, certo? Não se atrapalhe achando que vocês se prostram para espantalho, que vocês acendem vela para espantalho, que vocês são pessoas que vão receber milagre, que não vão. Só quem faz milagre, só quem cura, só quem liberta é Jesus. Certo? E Jesus tem um pai. Então assim, ó, preste bem atenção. Olha a sura que deram em Jesus. Sabe? Olha a sura que deram nele. Sabe? É bom tomar cuidado, que as escrituras não vão ser anuladas. Certo? Olha a sura que deram em Jesus. E olha quem que foi que deu uma sura em Jesus. Quem que foi? Preste bem atenção. Então é assim, ó, coloque os seus filhos no caminho que deve de ser andado, certo? Olha aqui que Daniel fala no episódio de dragão, no capítulo 14. Aí já começa Oséia depois do 14. No capítulo 14, do versículo 1 até o 42, 42. Certo? Então é assim, ó, não queira fazer o mal para uma pessoa, querendo machucar uma pessoa, perseguir uma pessoa, achar que vocês vão se engrandecer, que vocês vão se dar mal, sabe? E tem mais outro, é que nem eu já falei, eu quero as escrituras, tá? Não esqueço das escrituras, eu quero as minhas escrituras, na minha mão. Não me importa, eu vou querer. Não perca um tempo, coloque seu filho no caminho certo, certo? Não perca seu filho para espantalho. Sabe? Que vocês mesmos estão se perdendo para os espantalhos. Jesus não aceita espantalho, não aceita oração de espantalho, não aceita oração de pepino, ele não aceita oração de abacaxi, Jesus não aceita oração dessas coisas de jeito nenhum. Hoje, qualquer lugar que você vai, você olha para a direita, olha para a esquerda, tá lá o espantalho. Aí acha que aquilo ali é uma fé. Ah, eu tenho a minha religião, sabe? Religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus. Você tem um coração segundo o coração de Deus. Você tem que ser uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa que ame, que respeita Jesus. Veja bem a sura que deram nele, certo? Até o que os transpassaram, está escrito nas escrituras, o verão. Porque todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará. Então assim, não perca, sabe, a oportunidade, a chance que você tem de servir Jesus, de ir para o culto da igreja, sabe? E pare de ficar se prostrando para espantalho. Essas pessoas, quando chegar uma pessoa na tua casa, que você vê que não é evangélica ali, que vem com uma conversa meio afiada pro teu lado, ah, mas nós queremos prenda para festa. Você está dando prenda, você está dando contribuição para festa pagã. Você está alimentando o paganismo, certo? Já são pagão, aí alimenta mais o paganismo, aí alimenta as prendas, as ofertas lá para vocês, que vocês dão lá para essas festas pagãs de vocês, que vocês acham que são coisa. Jesus mesmo disse, não terás outro Deus além de mim. Está escrito nas escrituras, Deus disse, olha nos 10 mandamentos. Que nem tem lá naquela Paulina, sabe, aquela estátua daquele tamanho lá,
vão lá acender vela, colocar flor, colocar amarrar aqueles negócios lá, aqueles barbantinhos lá, como um ato de fé. Aquilo ali não é ato de fé, não é coisa nenhuma. Aquilo ali é coisa de pessoas pagãs, essa coisa de pessoas, é paganismo, são pessoas paganistas, que se prostram para espantalho. Vocês têm que parar com isso, vocês têm que sentar e aprender, se vocês não sabem. Vocês têm que pedir para os evangélicos, vocês têm que ir nas igrejas dos evangélicos, onde a palavra é pregada, onde a palavra é ensinada, certo? O fim de vocês vai ser uma corrente, todos juntos. Vocês não gostam de todos vocês estarem unidos no meio dos espantalhos, então vão ser todos juntos acorrentados com Satanás, certo? Preste bem atenção, aproveita a oportunidade que você tem e vá para uma igreja evangélica e aprenda a palavra. Aprenda as escrituras, certo? No tempo que você perde, muitas vezes, fazendo o que não se deve, fale com o pastor da igreja mais próximo de você e vão para a igreja. O pastor da igreja, de qualquer igreja evangélica, ele está à disposição das 7 da manhã às 10 da noite para ensinar vocês, para instruir vocês. É só vocês procurar e se informar. Não precisa ficar envergonhado, porque tanto os pastores quanto as pessoas que servem a Jesus Cristo, a nossa obrigação é essa, é de ensinar. Você veja bem, os discípulos daquela época não estavam ensinando as pessoas. Então, vocês têm que fazer a mesma coisa, vocês têm que parar para ouvir, vocês têm que aprender. E sigam o exemplo de Mardoqueu, que ensinou Esther, depois que Esther ficou órfã. Continuou fazendo aquilo que os pais dela estavam fazendo, certo? Faça você da mesma forma. Se o teu pai, ou às vezes a tua mãe, não é evangélica, mas você tem uma pessoa na sua casa, na sua família que é evangélica, deixa aquela pessoa evangélica levar o seu filho, certo? Para a igreja evangélica, certo? Deixe ele ir, não tire ele da presença do Senhor, porque nas escrituras diz, que o mal vai cair sobre sua própria cabeça, certo? Tem muitas pessoas que ficam às vezes esperando o dia da vinda do Senhor, que ficam tentando adivinhar, sabe? Por que tentar adivinhar o dia da vinda do Senhor? Por que desejar o dia da vinda do Senhor? Não diz nas escrituras que vai ser um dia de ranger de dente? Não vai ser um dia de tristeza, um dia de dor, um dia de choro, um dia de lamento? Não devemos se alegrar. Nós temos que buscar salvar as pessoas, ensinar as pessoas no caminho que se deve de se andar, para que as pessoas se salvem. Porque vai ser um dia de tristeza, vai ser um dia de dor, sabe? Vai ser um dia onde as pessoas vão ter os pés e as mãos amarradas e lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, sabe? Você tem que desejar para o Senhor que Ele te cubra de conhecimento, entendimento, de sabedoria para você ensinar outra pessoa, para aquela pessoa se salvar, se livrar desse perigo, se livrar do lago de fogo e enxofre. Que ela tenha uma oportunidade, uma chance de entrar no céu, de poder ver Deus, certo? Não fiquem tentando adivinhar, as profecias estão todas cumpridas, porque tá isso, tá aquele outro, certo? É bom ensinar, mas não desejar, certo? Porque aquele dia, esse dia que você deseja, pode vir sobre sua própria cabeça, certo? Você tem que viver e ensinar como se o dia não existisse, mas sabendo que vai existir. Vai ser um dia quase sem fim, certo? Vai ser um dia quase sem fim. Porque diz, multidões e multidões de pessoas no vale da indecisão. São pessoas que estão indecisas, que estão caminhando num caminho que não sabe para onde ir. E o fim é triste. O fim é doloroso. Certo? Então assim, não deseje o dia do Senhor, mas viva, sabe, sabendo que vai vir esse dia, sabe? Assim, não fique tentando adivinhar as coisas, querendo saber as coisas, que isso é abominação. Temos que dizer que um dia o Senhor virá, Ele vai vir, isso é sem dúvida, certo? Então assim, temos que nos cuidar, porque vai ser um dia de tristeza. Vai ser um dia de dor. Você está ali e você vê o teu próximo ser lançado no lago de fogo e enxofre, certo? Temos que tomar cuidado com algumas coisas que falamos e que ensinamos. Aí você vai estar por ali, aí de repente você vai estar lá na frente de Jesus Cristo
Aí de repente você vai olhar e você vai ver o teu filho, tua filha, que você não educou nos caminhos do Senhor, tendo os pés mal amarados e sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Certo? Isso é triste, isso é doloroso. Tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, tem que ser obediente, tem que ir ensinando devagar. Não oprimir, tipo assim, você tem que ir não sei o que, não. Tem que ter amor, tem que ensinar com amor, com carinho, para que a criança não se irrite e não se desvie. Tudo tem um jeito na vida, não é verdade? Tudo tem um jeito. É como se você tem em casa alguma coisa, você diz, não, tem que ter um jeito para ligar aqui. Daí você vai lá, você liga, você sabe que tem um jeito para ligar, como vai funcionar. E é da mesma forma assim, você tem que ensinar os seus filhos, sabe, com amor, com carinho, com jeito, ser educado com seus filhos. Certo? Porque o dia do Senhor vai ser um dia de trevas, um dia de escuridão, vai ser um dia de tristeza. Não vai ser um dia para ninguém se alegrar. Certo? Só uma pessoa que não tem Jesus no coração que se alegra com um dia assim. Certo? É por isso que nós temos que buscar as almas. É por isso que vocês têm que parar com essas festas de vocês, parar de se prostrar perante essas imagens de escultura, esses espantalhos que vocês fazem, que vocês criam, porque aquele dia vai vir. E vai vir ardendo. Pode acreditar. Todo joelho dobrará. Não existe para ninguém, seja quem for, todo joelho se dobrará perante eles. Certo? Então assim, ame teu próximo, respeite ele e fale de Jesus para quem você puder falar. Certo? Então eu peço assim, em nome de Jesus Cristo, como Mardoqueu instruiu Esther na continuidade, quando ela ficou órfã, sabe, cresceu numa boa educação iniciada pelos seus pais, aonde Mardoqueu deu a continuidade e ela foi uma rainha, foi um exemplo. Seja assim na tua família, seja um exemplo, leve teus filhos, certo, para o caminho de Jesus, leve seus filhos, certo, veja bem, leve seus filhos para o caminho do Senhor. Certo? Porque amanhã depois, quando você menos esperar, quando você vê, tá uma corrente costurada nos seus braços e nas suas pernas, te arrastando para os lugares, por você ser uma pessoa desobediente à palavra do Senhor Jesus Cristo, e o teu filho vai ser educado na igreja. Certo? Então é assim, não faça para o outro o que você não quer para você. Certo? E o que vocês fazem para Jesus. E vocês estão no caminho errado, num caminho perigoso. Certo? Pare de ir atrás de espantalho. Olhe para os 10 mandamentos do Senhor. Vê se isso é certo o que vocês fazem. Vê se isso é certo. Sabe? Então, tome cuidado com o que você fala. Certo? Ame as pessoas, respeite as pessoas. Que vocês tenham nesse dia um dia abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo, com amor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo abundem em suas vidas, e que o caminho do Senhor Jesus Cristo para vocês seja dia após dia de bênçãos, de conhecimento nas Escrituras, cheio da graça, do poder, do Espírito Santo em sua vida e da vida de seus filhos, de suas filhas e de seus familiares. Tá bom? Que Deus abençoe você nesse segundo dia da semana que a gente inicia sempre trabalhando. É uma bênção. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo pela vida de todos. E louve a Deus, adore a Deus. Não se esqueça, ouçam os hinos da harpa cristã. Ouçam louvores dentro de casa. Certo? Não perca a oportunidade, não perca a chance. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos vocês.